Se você entende quase tudo em outro idioma, mas na hora de falar você simplesmente trava de uma vez, não consegue falar nada. Você começa a traduzir tudo na cabeça, mas na hora você não consegue falar absolutamente nada. Se isso acontece com você, fique até o final desse vídeo, pois eu vou te falar o porquê isso está acontecendo e como resolver isso de uma vez só. Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Josiele. Eu posto muitas dicas de aprendizagem de idiomas e também rotinas de estudos de idiomas aqui no meu canal. Se você não é inscrito no meu canal, não se esqueça de se inscrever antes, porque eu acredito que esse vídeo vai te ajudar, porque é uma das dúvidas muito grandes, é alguns dos problemas muito grandes que até eu mesma passei em aprender uma língua estrangeira, em aprender outro idioma. Essa semana ainda eu estava conversando com um amigo e ele me perguntou por que ele entende muitas coisas em inglês, mas não consegue falar. Eu acredito que esse é um problema que todo estudante de idiomas passa, seja com qualquer outro idioma. Então, o maior erro que você vai cometer, está cometendo na hora de falar outro idioma, é pensar em português primeiro. Por que pensar em português? Na verdade, uma das grandes coisas que fazem você atrasar a sua resposta, atrasar a fala, é achar que falar um idioma estrangeiro é montar um quebra-cabeça. Ou seja, a pessoa está falando com você e você vai montar a frase na sua cabeça. Tipo, você pega uma palavra em português em específico e tenta traduzir em outro idioma e vai traduzindo palavra por palavra, expressão por expressão, e isso se torna mais dificultoso na hora de responder alguma pergunta em inglês, alguma pergunta em qualquer outro idioma, coreano, mandarim, japonês. Isso acontece em todas as situações. Entendeu? Não importa qual idioma você esteja aprendendo, eu sei que se você pensar em português, a sua fala vai atrasar bastante. O seu cérebro, ele não foi feito para traduzir em tempo real. Isso é o que você precisa entender. Por mais que você fale português, entendeu? Você fale sua língua materna, por exemplo, as palavras, elas fluem naturalmente, entendeu? O seu cérebro, ele vai captar a resposta naturalmente, entendeu? Então, isso deve funcionar para o seu segundo idioma. E se você continuar pensando em português, isso vai se tornar muito dificultoso na hora de você ter aquele momento de conversação, de comunicação com outra pessoa. Você acaba ficando nervoso e acaba não saindo nada, ou seja, isso que eu já passei muitas vezes quando eu comecei a falar outros idiomas, eu sempre tive tanta dificuldade porque em um momento eu pensava em português. É como se você fosse montando as frases na sua cabeça e você fica nervoso e depois não sai nada. Isso é o que não pode se repetir na hora que você estiver falando o idioma. Porque quando você pensa em português, isso vai atrasar o seu desenvolvimento, a sua fala. É um dos grandes problemas e é um dos grandes motivos pelo qual você não está conseguindo se comunicar bem, falar bem. Então, vamos para as dicas de como você pode melhorar essa situação. Recapitulando, você precisa parar de traduzir e pensar direto no idioma. Por exemplo, eu pego uma frase muito básica do inglês, por exemplo. Se eu perguntar para você agora o que significa qual é o seu nome em inglês, eu estou esperando. Você vai associar no mesmo momento o significado. Você vai associar no mesmo momento como falar essa frase.
Por que você associou rapidamente isso? Porque essa frase, ela já está internalizada, essa frase já está internalizada na sua cabeça, no seu cérebro. O seu cérebro, ele já internalizou essa frase. Por isso que ela flui tão naturalmente, entendeu? Se você falou essa frase, que é What's your name? Você internalizou isso na sua cabeça. Por exemplo, se você for falar outra frase mais complicada, se você não souber o vocabulário necessário ou a expressão necessária, você vai ficar travado e vai pensar: nossa, eu não consigo falar, mas eu sei que esse problema, ele é muito comum, não é o fim do mundo, mas eu vou te ensinar como você pode solucionar isso. Aprender expressões e frases do dia a dia vai ajudar bastante. Primeiro, você não vai traduzir na hora de falar, você vai associar. Por exemplo, eu estou aqui com o meu journal, então eu não vou pensar exatamente a frase palavra por palavra. Automaticamente, como isso já está internalizado no meu cérebro, eu vou falar I'm holding my journal. Entendeu? Associar frases a objetos e a gestos faz com que seja mais fácil a comunicação, em vez de você ficar parado pensando em como montar aquela frase. Um idioma, ele se torna muito menos complicado quando você começa a pensar no idioma e começa a internalizar todo o vocabulário que você aprendeu de vez, fazendo gestos, conversando, por mais que seja sozinho. Eu acredito que isso vai ajudar bastante. Por isso, tente aprender expressões prontas, tente aprender, por mais que você aprenda a estrutura de uma frase no idioma que você está aprendendo, é muito importante você parar de depender de ficar montando frases. Eu sei que isso já aconteceu muito comigo. Eu assisti um vídeo do canal Talk to Me in Korean, de coreano, gente, e eu tava vendo algumas entrevistas com vários estudantes, pessoas que aprenderam coreano de forma autodidata, e o rapaz estava falando que era pra gente parar de montar frases. Isso é muito importante, porque a maioria das vezes a gente monta uma frase naquele idioma, mas essa frase, ela não é usada no dia a dia. Por isso, é muito importante aprender expressões. Fica a dica aí pra vocês, aprenda expressões do dia a dia. Isso faz com que você associe aos gestos, associe às situações diárias e adicione no seu vocabulário. E uma das coisas que você precisa saber, você não precisa ser perfeito na hora de falar. É errando que aprendemos. Então, não tenha medo de se comunicar. Muitas das vezes, o que temos é medo na hora de falar. Então, eu sei que se você está assistindo esse vídeo até aqui, eu acredito que essas dicas te ajudaram bastante. Tudo isso vai ajudar na aceleração da sua fala, e não se esqueça de salvar esse vídeo, de mandar para algum amigo que também esteja passando por esse problema. Eu acredito que vai ajudar muito. Se você já treinou muito Comprehensible Input, está na hora de você treinar o Output, ou seja, a fala. Você já entende o idioma, isso já é uma coisa muito boa, ou seja, é a parte mais difícil, tá? 50 a 50, 50% a 50%. Então, está na hora de você desenvolver tudo aquilo que você aprendeu consumindo conteúdo, consumindo coisas nesse idioma. Está na hora de você colocar tudo em prática. Assistir séries ajuda bastante, tanto que eu estou assistindo séries em inglês, está me ajudando bastante a aprender vocabulário novo, vocabulário que eu nem imaginaria que
aprenderia assim tão fácil e rápido. Eu sei que essas coisas simples do nosso dia a dia pode contribuir muito para o nosso aprendizado. Não precisa você se esforçar tanto, não precisa você se cobrar tanto. O que você precisa é motivação e parar de ter medo de tentar. O medo, ele vai atrapalhar muito e é muito importante você ignorar isso, porque se você assiste meus vídeos, eu sei que você está no caminho de parar de ter medo de falar um idioma. Eu sei que isso vai ser útil para você, eu sei que esse vídeo vai ser útil para você e eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de me seguir nas minhas redes sociais. Eu estou gravando com mais frequência nas minhas redes sociais, está na descrição, então vá lá me seguir e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!